E se eu te dissesse que a história de José não ficou presa no passado, e que, se ele vivesse hoje, em 2025, ele enfrentaria exatamente os mesmos desafios que você enfrenta? Traição, abandono, injustiça, silêncio de Deus. Mas, ainda assim, ele descobriria um propósito tão poderoso que transformaria cada dor em destino. Agora imagine José caminhando pelas ruas modernas, lidando com problemas reais, contas, pressão emocional, julgamentos online, portas que se fecham, e mesmo assim sendo guiado por Deus até o seu momento de virada. A grande pergunta é: como alguém tão ferido se torna tão preparado? E, mais importante, como essa mesma transformação pode acontecer na sua vida? Hoje você vai ver José como nunca viu, em um mundo real, com problemas reais, e com um propósito maior do que qualquer ferida. Antes de começar, já te peço, se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas histórias, e deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Vamos juntos! A história de José sempre foi marcada por sonhos, dor e superação. Mas hoje vamos imaginar algo diferente. E se José vivesse em 2025? E se aquele jovem com um coração puro e uma visão extraordinária estivesse caminhando pelas ruas modernas, enfrentando desafios que só esta geração entende? Smartphones, redes sociais, pressão emocional, comparações constantes. José conheceria tudo isso. E ainda assim, continuaria acreditando que dentro dele existia um propósito maior do que qualquer sofrimento que pudesse enfrentar. José seria aquele jovem que ninguém realmente entende. A família o criticaria por pensar grande demais, os irmãos zombariam dos seus sonhos, e os amigos o chamariam de iludido. Em 2025, ele ouviria frases como "isso não vai dar certo", "você sonha alto demais", "seja realista". Mas José não nasceu para ser realista. Ele nasceu para ser visionário. E toda pessoa visionária enfrenta rejeição antes de viver reconhecimento. Porque quem não enxerga o futuro, critica quem vê além. No mundo atual, José talvez fosse atacado por comentários anônimos, cancelado por opiniões sinceras e desprezado por pessoas que nunca conheceram sua dor. Ele postaria seus sonhos nas redes sociais e receberia mais julgamentos do que apoio. E ainda assim, manteria a fé. Porque José sempre soube que o propósito é maior do que qualquer aprovação humana. Seu coração continuaria confiando que Deus faz sentido até quando a vida não faz. A dor de José em 2025 seria diferente, mas ainda real. Ele carregaria o peso da ansiedade, da pressão por resultados rápidos, do medo de fracassar. A geração dele vive com pressa, mas Deus não trabalha na pressa, trabalha no processo. E José entenderia isso como ninguém. Cada lágrima derramada no silêncio do quarto, cada noite sem sono, cada dúvida escondida, tudo se transformaria em matéria-prima para o destino que Deus preparou. Mas a parte mais incrível é que José não seria apenas alguém que sofre. Ele seria alguém que aprende com a dor. Em cada queda, ele perceberia que Deus estava moldando sua história, alinhando encontros, criando oportunidades e preparando algo tão grande que só poderia ser construído no invisível. José seria a prova viva de que dor não é fim, é passagem. E que todo o processo doloroso esconde uma promoção espiritual. Em 2025, a primeira grande queda de José viria de onde ele menos espera, da própria família. Assim como na Bíblia, seriam aqueles que deveriam protegê-lo que primeiro tentariam apagá-lo. Seus irmãos modernos ririam dos seus sonhos, chamariam seus projetos de bobagem e o fariam acreditar que sonhar é perda de tempo. Eles diriam que ele deveria arrumar um emprego normal, parar de sonhar alto, viver como todo mundo. E mesmo doendo, José aprenderia que nem todos que carregam seu sangue carregam seu propósito. Um dia, talvez depois de uma briga intensa, José sairia de casa sentindo que perdeu tudo. Caminharia pelas ruas de 2025 com o coração apertado, acreditando que seu sonho acabou ali. Mas, assim como no passado, Deus transforma a rejeição em redirecionamento. O que José não sabia era que aquela saída dolorosa estava empurrando ele para o início do destino dele. Na vida, muitas vezes a dor abre portas que o conforto nunca abriria. Sem apoio, sem dinheiro e sem direção, José se veria sozinho em um mundo moderno que não tem paciência para quem está começando. Procuraria empregos, enfrentaria nãos, ouviria portas se fechando na sua cara. E cada não criaria uma ferida, mas também uma força. Porque Deus não usa vidas sem lutas. Ele usa vidas rasgadas, quebradas e remendadas pelas próprias mãos dele. José descobriria que as rejeições humanas preparam o terreno para as conexões divinas. E então viria o momento que mudaria tudo. Assim como foi vendido no passado, em 2025 José seria traído por alguém em quem confiava.
Talvez um amigo de trabalho, talvez um sócio, talvez alguém que prometeu ajudá-lo mas o deixou na mão. Seria aquele golpe que destrói o chão e faz você duvidar até da própria identidade. Mas José descobriria que as maiores traições sempre antecedem os maiores destinos. Porque onde a dor aumenta, a mão de Deus se aproxima. Ferido, cansado e emocionalmente destruído, José chegaria ao fundo do poço moderno, solidão. Ele sentiria que ninguém entende sua dor, que ninguém enxerga seu valor. Mas ali, naquele silêncio, Deus começaria a trabalhar. A dor faria José olhar para dentro, e dentro ele encontraria algo que ninguém poderia tirar, o propósito. Ele entenderia que sonhos que vêm do céu não morrem na terra. E esse seria apenas o começo da grande virada. Depois da fase mais sombria, José começaria a perceber que a dor estava moldando nele algo que o conforto nunca entregaria: caráter. Em 2025, ele encontraria um emprego simples, talvez algo muito abaixo de suas capacidades. Poderia ser auxiliar, atendente, estagiário, um trabalho que ninguém valorizaria, mas que Deus usaria para ensinar excelência. Assim como na casa de Potifar, José aprenderia que Deus promove quem é fiel no pouco, mesmo quando ninguém está vendo. E ali, naquele cenário comum, José se destacaria. Não por ser o mais inteligente, mas por ser o mais íntegro. Enquanto muitos escolheriam atalhos, ele escolheria princípios. Enquanto outros reclamariam, ele faria o melhor. Enquanto todos buscariam reconhecimento, ele buscaria propósito. E esse comportamento chamaria a atenção de pessoas certas, aquelas que Deus posiciona como pontes entre o seu presente e seu futuro. Em silêncio, José seria observado pelo céu. Mas a vida moderna também colocaria provas duras no caminho de José. Assim como foi tentado pela esposa de Potifar, em 2025 José enfrentaria tentações digitais, emocionais e sociais. Propostas fáceis, caminhos rápidos, convites para abandonar seus valores. Ele teria todas as chances do mundo de desistir da sua fé. Mas escolheria a integridade. E essa escolha custaria caro. Seria ridicularizado, perderia oportunidades e seria injustiçado. Porém, Deus honra quem permanece firme quando ninguém está olhando. A maior injustiça viria quando José fosse acusado de algo que não fez. Talvez uma falsa denúncia no trabalho, uma manipulação, uma mentira que viralizaria rápido. Em 2025, um boato pode destruir reputações em minutos. José se veria cercado de olhares que o condenam, pessoas que não o conhecem mas o julgam. A dor seria profunda. Mas assim como na prisão do passado, Deus usaria a injustiça como um empurrão para o destino. Porque quando o homem fecha portas, Deus abre caminhos que ninguém consegue fechar. E então viria o momento de virada emocional. José, mesmo ferido, não permitiria que a dor o tornasse amargo. Ele se levantaria, não com força própria, mas com a força de quem sabe que Deus ainda está escrevendo a história. Entenderia que cada lágrima estava construindo maturidade, que cada injustiça estava fortalecendo sua fé. José descobriria que o propósito não nasce do que dá certo, nasce do que dói. E é por isso que, mesmo sofrendo, ele continuaria avançando. Em 2025, a prisão de José não seria feita de paredes frias e grades de ferro, mas de limitações invisíveis. Seria a prisão da reputação manchada, da falta de oportunidades, da sensação de estar travado enquanto todos ao redor parecem avançar. Ele sentiria como se estivesse vivendo dentro de uma jaula emocional, onde cada tentativa de ir além acabaria em frustração. Mas assim como no Egito Antigo, Deus transformaria aquele lugar de dor em um laboratório de crescimento. A prisão seria o palco onde o propósito começaria a tomar forma. José não se lamentaria para sempre. Ele seria o tipo de pessoa que decide transformar derrota em combustível. Naquela prisão moderna, ele começaria a ajudar pessoas quebradas, escutar histórias de quem não tinha mais esperança e se tornar luz para quem vivia em escuridão. Essa habilidade de enxergar o coração dos outros, de interpretar sonhos modernos, como medos, planos e expectativas, faria dele alguém diferente. Mesmo preso, José seria útil. Mesmo ferido, ele curaria. Mesmo sozinho, ele inspiraria. Com o tempo, José começaria a ganhar respeito. Não respeito imposto, mas conquistado. Seria seguido por pessoas que enxergariam nele algo raro, estabilidade emocional em meio ao caos. Ele não precisaria se promover, sua sabedoria o promoveria. Palavras dele começariam a circular, talvez em pequenos vídeos, conversas, mensagens. Pessoas começariam a dizer: esse cara tem algo de Deus. E, sem perceber, José estaria saindo da invisibilidade para a relevância. O propósito não gritaria, ele floresceria.
Até que um dia, alguém de grande influência atravessaria o caminho de José. Assim como o copeiro no Egito, em 2025 seria um líder, um gestor, talvez alguém que estivesse prestes a enfrentar uma crise que ninguém conseguia resolver. José seria chamado não por status, mas por necessidade. Sua habilidade única, interpretar momentos, entender pessoas, trazer clareza ao caos, seria finalmente percebida. E ali, diante de pessoas importantes, José falaria com autoridade, mas também com humildade. E então viria o momento que mudaria tudo. Aquela pessoa influente reconheceria que José não tinha apenas talento, tinha propósito. Ele seria promovido, valorizado e colocado em um lugar que durante anos ele nem imaginava alcançar. Deus, silenciosamente, transformaria o homem abandonado em alguém indispensável. E José começaria a entender que nenhum minuto de dor havia sido desperdiçado. Cada lágrima havia preparado o terreno para o destino que agora se revelava diante dos seus olhos. Quando José finalmente saísse daquela fase de limitação, ele perceberia que Deus não o promoveu apenas por suas habilidades, mas pela maturidade que nasceu dentro dele. Em 2025, Deus não procura apenas pessoas talentosas, ele procura pessoas tratadas. Por isso, José entenderia que sua promoção não foi um prêmio, mas uma responsabilidade. Ele passaria a liderar ambientes que antes o ignoravam, agora com a certeza de que cada cicatriz havia moldado sua capacidade de cuidar, ouvir e guiar. O que era peso se tornaria preparo. Com um novo posicionamento, José teria acesso a oportunidades grandiosas. Seria convidado a participar de decisões importantes, projetos impactantes, ambientes que exigem discernimento. E ali, diferente de muitos que se deixam levar pela vaidade, José permaneceria com o coração humilde. Ele saberia que não chegou ali por força própria, mas porque Deus o sustentou quando ninguém mais acreditava. Essa consciência o impediria de cair no orgulho e o guiaria a usar sua influência para transformar vidas, não apenas ambientes. A prosperidade começaria a se manifestar, mas não seria apenas financeira. Seria emocional, espiritual e relacional. José se tornaria alguém que inspira confiança, alguém que sempre tem uma palavra de sabedoria, alguém que consegue ver propósito onde outros só enxergam caos. Sua presença começaria a acalmar ambientes. Sua postura começaria a resolver conflitos. E sua fé começaria a abrir portas para outras pessoas também. Ele entenderia que prosperidade real é abençoar quem está ao seu redor. Mas José também enfrentaria testes de postura. Com mais influência, viriam ataques, críticas e pessoas tentando se aproveitar dele. A vida moderna traria novos desafios, novas pressões e expectativas pesadas. Mas José, lembrando do caminho doloroso que percorreu, não deixaria que nada roubasse sua essência. Ele continuaria íntegro, mesmo quando ser íntegro custasse caro. Ele continuaria leal, mesmo quando todos esperassem que ele buscasse vantagens. José seria prova viva de que grandeza não muda quem é moldado por Deus. E assim, aos poucos, o propósito começaria a brilhar com força. José perceberia que tudo o que viveu, rejeição, injustiça, prisão emocional, pavimentou o caminho para que ele se tornasse exatamente quem Deus precisava. Seu sofrimento não o definiu, o lapidou. Seu passado não o limitou, o fortaleceu. E agora, no auge de sua maturidade, ele veria que a promoção não era o final da história, mas o início de sua missão, transformar dor em propósito para milhares de pessoas à sua volta. Com o propósito agora iluminado, José começaria a enxergar sua história com novos olhos. Em 2025, ele perceberia que Deus não apenas o restaurou, Deus o reposicionou. Aquilo que antes doía agora fazia sentido. Ele olharia para trás e entenderia que se uma parte da jornada tivesse sido diferente, seu caráter não estaria pronto para o que veio depois. José finalmente compreenderia que Deus não desperdiça lágrimas, e que até o silêncio divino é uma forma de condução. Ele descobrira que o propósito nunca chega antes do tempo, chega exatamente na hora certa. E é nesse ponto da sua trajetória moderna que José se tornaria voz para muitos que ainda vivem no vale. Ele começaria a compartilhar sua história, talvez em redes sociais, talvez em palestras, talvez em conversas simples com desconhecidos. Suas palavras carregariam peso, porque não seriam teoria, seriam experiência. Pessoas começariam a enxergar nele alguém que venceu a dor sem perder a fé, alguém que venceu a injustiça sem perder a pureza do coração. José seria o tipo de pessoa que transforma cicatrizes em direção. Ao mesmo tempo, José se tornaria um administrador sábio das oportunidades que Deus lhe deu. Não usaria sua posição para se vingar de quem o feriu, nem para humilhar quem não acreditou nele. Ele escolheria o caminho mais difícil e mais nobre, o perdão. Em um mundo onde guardar mágoas parece natural,
José demonstraria que libertação não é esquecer o passado, é não permitir que ele te prenda. Seu coração curado seria prova viva de que Deus restaura não apenas destinos, mas também emoções. A essa altura, José já estaria impactando pessoas que ele nunca imaginou alcançar. Alguém que o ouvisse por alguns minutos sentiria esperança renascer. Alguém que conhecesse sua história entenderia que Deus ainda muda vidas. José seria farol em meio à tempestade, não porque sua vida se tornou perfeita, mas porque o propósito brilhou mais forte do que o sofrimento. Em 2025, ele se tornaria exemplo moderno de que a dor pode ser a semente de algo grandioso, se for entregue nas mãos certas. E então, José entenderia uma das maiores verdades espirituais: o propósito não é sobre ele, é sobre quem ele irá alcançar. Ele perceberia que tudo o que viveu teve um impacto muito maior do que imaginava. Suas vitórias inspirariam, suas quedas ensinariam, sua superação levantaria pessoas que pensavam em desistir. José se tornaria a resposta para aqueles que ainda estão vivendo o que um dia ele viveu. E isso mostraria que o propósito de Deus sempre transforma a dor em destino. No auge de seu propósito, José começaria a enfrentar algo que muitos não esperam: o peso da grandeza. Quando Deus eleva alguém, ele também amplia sua responsabilidade. Em 2025, José sentiria a pressão de tomar decisões importantes, aconselhar pessoas, liderar ambientes, enfrentar críticas e continuar sendo exemplo. Mas, diferente do passado, agora ele teria maturidade espiritual para lidar com tudo isso. Ele não se deslumbraria com o sucesso, se aprofundaria ainda mais em Deus. E mesmo vivendo uma nova realidade, José não esqueceria suas origens. Ele se lembraria da cova, da rejeição, da dor, das lágrimas. Não como trauma, mas como lembrança de que tudo que tem veio das mãos de Deus. Essa humildade manteria seu coração alinhado, mesmo quando seus passos estivessem em lugares altos. José valorizaria cada vitória, porque conhecia bem o gosto da derrota. E nada dentro dele se tornaria soberbo, pelo contrário, a gratidão o acompanharia como sombra. Com o passar do tempo, José perceberia que Deus o preparou para algo maior do que ele imaginava: restaurar vidas que estavam quebradas exatamente como ele esteve um dia. Ele encontraria pessoas desanimadas, feridas, injustiçadas, frustradas, e olharia para elas com compaixão, porque conhecia a dor delas. José seria a ponte entre o sofrimento e a esperança. Seria a resposta onde muitos só enxergavam silêncio. Seria a cura onde muitos só encontravam feridas. Sua história seria sermão vivo. Mas então chegaria o momento mais desafiador emocionalmente: reencontrar seus irmãos. Em 2025, isso aconteceria com pessoas que o traíram, que o abandonaram, que riram da sua dor. Pessoas que jamais acreditaram em seu destino. O reencontro seria tenso, carregado de lembranças, de mágoas antigas, de feridas mal cicatrizadas. Mas José, agora curado e completo, escolheria o mesmo caminho que mudou sua história: a graça. Ele entenderia que perdoar não é esquecer, é libertar. E nesse reencontro emocional, José mostraria a grandeza de seu coração. Não usaria seu poder para humilhar, mas para restaurar. Não usaria sua posição para punir, mas para reconectar. Ele revelaria que a verdadeira vitória não é subir sem perder o coração. E naquele momento, olhando para aqueles que o feriram, José entenderia com clareza a maior revelação do propósito: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Em 2025, essa frase ecoaria como profecia sobre sua própria trajetória. Depois desse reencontro transformador, José finalmente compreenderia toda a rota que Deus traçou para sua vida em 2025. Ele perceberia que nada foi por acaso, nem a dor, nem as perdas, nem os atrasos, nem as injustiças. Cada capítulo fez parte de um plano que, mesmo invisível no início, agora brilhava com clareza. José enxergaria que o destino não nasceu do que ele conquistou, mas do que ele suportou. Seu coração, antes ferido, agora pulsaria com propósito renovado. José também se tornaria alguém sábio na administração de tudo aquilo que Deus confiou a ele. Ele aprenderia a liderar com justiça, a agir com compaixão e a decidir com discernimento. Sua influência se espalharia como luz em um mundo confuso. Pessoas buscariam sua orientação não pela sua posição, mas pela sua essência. José carregaria uma presença de paz, aquela paz que só nasce quando o coração já foi quebrado, tratado e reconstruído pelas mãos do Criador. Com o tempo, sua história se tornaria referência. Jovens o ouviriam, adultos o respeitariam e famílias seriam restauradas através de seus conselhos. Ele se tornaria símbolo de superação verdadeira, aquela que não nasce apenas de força, mas de fé. O nome de José ecoaria como exemplo de resiliência,
de coragem e de confiança em Deus mesmo nos dias mais escuros. Sua trajetória inspiraria pessoas que mal o conheciam, mas que encontrariam esperança ao ouvir sua voz ou ver suas ações. E no momento final dessa jornada, José olharia para sua vida e perceberia algo profundo. Deus não acelerou nada, ele preparou tudo. Aquilo que parecia atraso foi proteção. Aquilo que parecia injusto foi treinamento. Aquilo que parecia abandono foi construção. José entenderia que Deus age no tempo perfeito, e que o propósito jamais se perde quando o coração permanece fiel. Ele veria que sua história não foi sobre quedas, foi sobre levantadas que o aproximaram do destino. E assim, já no ápice de sua maturidade emocional e espiritual, José se transformaria na mensagem que sempre quis ouvir. Sua vida seria um testemunho vivo de que ninguém está tão quebrado que Deus não possa restaurar, de que nenhuma história está tão perdida que Deus não possa reescrever, e de que nenhuma dor é grande demais para impedir o propósito. Em 2025, José provaria ao mundo que a dor pode até moldar, mas é Deus quem define o final da história. Se você chegou até aqui, parabéns, isso diz muito sobre você. Significa que a sua história ainda está sendo escrita e que Deus ainda tem páginas incríveis para revelar. Assim como José, talvez você também esteja enfrentando fases de dor, injustiça ou silêncio. Mas lembre-se, quando Deus está no controle, nada é desperdiçado. Toda lágrima vira semente. Toda luta vira preparo. E todo deserto vira caminho. Agora eu quero muito saber, qual parte dessa história mais falou ao seu coração? Comenta aqui embaixo, eu leio cada comentário com carinho. E se essa mensagem tocou você, deixe o seu like, porque isso ajuda essa história a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir essa verdade. Ah, e não esquece de se inscrever no canal para acompanhar as próximas histórias profundas, emocionantes e cheias de propósito como essa. Obrigado por assistir até o final, que Deus te abençoe poderosamente, e até o próximo vídeo.